Estamos dando continuidade, então, a esta série de 6 palestras sobre os direitos humanos. Melhorou alguma coisa? Tá, não, para aí melhorou? Bom, então vamos começar a terceira aula. Todos pegaram as revistas, que a gente sempre vai entregar umas revistas no canal, tá bom? E eu queria falar com vocês antes de começar sobre... Vocês conhecem essa revista, que não é uma revista acadêmica, é uma revista de banca de jornal, Filosofia, Ciência e Vida, né? O número de novembro, o número de dezembro, o número de novembro saiu quase dia 30, né? E o número de dezembro tem como primeira entrevista, a primeira matéria dessa revista é sempre uma entrevista com o professor. Tem uma entrevista que eu fiz com o professor Nito, que ficou grande, eles vão publicar em 2 partes, tá? É sobre ética, ele fala um pouco sobre a história aqui do FIX na época da ditadura, tá? Tem 10 páginas nesse volume de novembro e vão sair mais 10 páginas no volume de dezembro, tá bom? Então vamos prestigiar a revista de pessoas. Filosofia, Ciência e Vida. Ok? Então é isso. E provavelmente, alguma das próximas 3 aulas, as aulas serão lá na sala Celso Lemos, como de hábito a gente costuma fazer lá, tá? Que agora tudo enxugou, então não dá pra gente falar, tá bom? Então, boa aula, professor. Hoje é a aula sobre a modernidade e os direitos humanos, ok? Então, vamos começar. Esta é a terceira aula sobre os direitos humanos. E vamos dar continuidade. Mas vou retomar um pouquinho aquilo que a gente já falou, só para a gente pegar o fio da coisa. Porque tudo que eu quero dizer aqui, a maior parte de vocês sabe quase tudo. Não quero dar uma discussão notadamente engajada na terra sobre tudo, mas ver como a humanidade foi acompanhando o desenvolvimento dos direitos humanos. Então eu vou começar dizendo o seguinte: pelo que vimos até aqui, os direitos humanos são, para a mitologia, desde o tempo de Sófocles, são os direitos não escritos. Os direitos humanos, no seu conjunto, todos tomados, todos em seu conjunto, são a história do autoconhecimento da consciência humana. É a consciência humana que vai se desdobrando, se reconhecendo, até chegarmos ao ponto de sermos autônomos, ou seja, autolegisladores, senhores de nós mesmos, e Kant dirá que esse momento da autonomia é a nossa maior idade. Então, foi alcançada só na idade moderna, como veremos aqui. Mas é verdade que a consciência que nos é presente a cada um de nós foi se desdobrando, revelando-se, aparecendo e manifestando-se. Essas são todas palavras da fenomenologia heideggeriana. Ou seja, as coisas que são ocultas, elas vão se manifestando pouco a pouco, exatamente como a nossa consciência. Pouco a pouco a gente descobre o valor que a gente tem. Por exemplo, foi só na modernidade que a humanidade entendeu que a fonte do poder é o governado e não o governado. Essa inversão, então, da origem do poder, da origem da lei, da origem da ética. Não é uma autoridade, mas somos cada um de nós
seja ao nível da consciência ética, subjetiva, seja ao nível da sociedade, que chamaremos, lá na Idade Moderna, a vontade geral. A vontade política nasce da vontade geral do povo. Essa é a totalização. Então, esse itinerário que importa nesse curso, apontar. Estou apontando. Estão em nós, portanto, esses fundamentos na nossa consciência, estão em nós, na nossa biologia, na nossa psicologia, no nosso mais profundo eu. Nosso mais profundo eu. Ninguém nos deu esses direitos, não, mas quem deu foi a Mãe Natureza. A natureza, então, como a fonte e a origem desses valores, como vimos na outra aula para os históricos. A exposição que eu vou fazer hoje, isso é a introdução geral. Os direitos humanos são uma tomada de consciência lenta e milenar do nosso valor interno, ao ponto de sermos autores. É isso. Eu vou retomar, então, uns pontinhos da aula passada para mostrar como se chegou à Idade Moderna, que é o assunto de hoje. Então, na Antígona de Sófocles, na época dos mitos, portanto, o direito humano era a lei não escrita. Disto já falamos, a lei não escrita que se encontra dentro de mim e que não é que me autoriza, me obriga a dar inteiro às pessoas, mesmo que tenham desobedecido ao rei. E no caso da Antígona, era o irmão dela, que foi assassinado por causa de uma revolta contra o rei. E ela não podia enterrá-lo, devia ser esquartejado e jogado aos abutres, como foi feito por Tiradentes aqui ao nosso lado. Para os gregos, vimos que os direitos naturais são os direitos universais, isto é, direitos observados em todas as partes do mundo. E Aristóteles cita, então, Atenas, a Pérsia, a Esparta, enfim, os países que tenham uma Constituição. Então, os direitos humanos começam a ser descobertos na mitologia como lei não escrita, tornam-se lei universal para os gregos e para os históricos. Os direitos humanos começam a ser nomeados, pelo menos na sua origem. E o fundamento desses direitos não escritos, desses direitos universais, é a natureza. A natureza que para eles é divina. A fonte de toda a lei é a natureza como um todo, como falei na outra vez. Um passo à frente. No cristianismo, esse fenômeno da lei natural, da lei universal e da lei não escrita, esses fenômenos todos são sobrenaturalizados. Ou seja, o cristianismo parte sempre de um ponto de vista fundamental, que é a primeira linha da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tudo parte daí e todas as outras coisas têm relação a esse fundamento. Então, no cristianismo, os direitos são sobrenaturalizados, sob o nome de lei divina e eterna. A lei eterna de Deus, portanto, de Deus único, Criador, na visão bíblica. A lei eterna em Deus
se enuncia assim, que foi Santo Agostinho que fez isso. A lei eterna é a mente divina do Deus único. Quem manda, então a lei manda, estabelece, respeitar a lei e proíbe transgredir. Esta lei eterna é a mente divina, então, que ordena e proíbe a transgressão da lei. Esta lei divina e eterna, ela é transposta na natureza. Os estoicos precisavam desse passo do sobrenatural. Para eles a natureza era divina e emitia, legislava como autoridade logos do mundo, era a natureza. Agora, para o cristianismo, não, tem que dar um passo atrás, porque a natureza é também uma criatura dele. Então, nela foi transferida a lei eterna de Deus. Então, as leis que existem na natureza são exatamente a imagem da lei eterna que está em Deus. E na natureza humana, que é inteligente, esta lei divina e eterna é transcrita na nossa consciência. Na nossa consciência. E ela ressoa e cada um sabe e sente. Todos nós sentimos essa lei que nos manda fazer o bem e nos proíbe fazer o mal. Então, a lei eterna se exprime assim em nós. O apelo da nossa consciência a agirmos bem, isso é, no interesse da vida minha e da vida dos outros. Promover a vida, isso que é